Capítulo 2. Leslie caminhava séria, quase rígida, com a maquiagem desfeita, mas sua expressão era fria e aparentemente serena. Linda cambaleou quando começaram a subir a escada para o seu aposento, e Strange segurou-a pelo braço. Ela tremia, havia desaparecido toda a cor de seu rosto, e os toques de ruído em sua face sobressaíam, dando a impressão de pequenas esfoladuras. Quando chegaram à porta do quarto, Strange sentiu que não poderia deixá-la ali para enfrentar a noite sozinha. "Venha ficar um pouco conosco", disse ele, gentilmente. "O que precisamos é de um drink." Linda assentiu com a cabeça meio entorpecida. No quarto, Strange pediu pelo telefone uma garrafa de uísque e um pouco de gelo. Quanto a Linda, não sabia, mas ele e Leslie nunca tinham bebido por desespero. Linda caiu flaccidamente numa poltrona, como se seus ossos estivessem liquefeitos. Agarrou-se nos braços da cadeira. Leslie foi para o banheiro, dizendo: "Vou reconstruir a ruína da Sowery." "Aquela mulher horrível", murmurou Linda, com voz trêmula. "E sempre tentei ser sua amiga. Sabia que ela estava passando por horas terríveis depois da morte do filho." Passou o lenço de renda nos olhos. "Procurava vê-la todas as vezes que ia a Paris e tê-la como minha hóspede em Londres." Que insinuações detestáveis! Estava indignada agora. "Nunca houve nada daquilo entre Russell e mim. Meu bom Deus, não sou nada disso. Allen, diga-me, você alguma vez pensou por um momento?" "É claro que não", respondeu Strange, não muito sincero. "E a pobre senhora Arcot", disse Linda. "Não acha que devíamos perguntar a ela se quer vir aqui?" "Acho que nunca mais vai querer ver nenhum de nós", respondeu Strange. "Ou pelo menos não esta noite." "Você não acredita que eu compartilho dos sentimentos de Catherine sobre Russell e os amigos que ele convidava para sua casa, não é, Alan?" Havia um apelo desesperado em sua voz. "Eu não suportaria se você pensasse." Linda, disse Strange, aproximando-se e tomando-lhe as mãos. "Ouça-me, acho que você é uma das mulheres mais decentes que já conheci." "Obrigada", sussurrou Linda. "Não deve levar isso tão a sério." A mulher enlouqueceu. Ninguém em seu juízo perfeito acreditaria numa só palavra do que disse. Ela nunca foi uma boa esposa, fez da vida dele um inferno. Não sei como ele a suportou durante tanto tempo. Humilhava-o constantemente. Tem uma língua que é uma navalha. Numa festa, quando alguém perguntava a Asen sobre um caso em que estivesse trabalhando, como você sabe, ele aparece nos jornais o tempo todo. É tremendamente solicitado e as maiores personalidades do país, nos negócios, no governo, pedem-lhe conselhos. Bem, quando tentava explicar alguma técnica legal que alguém tivesse solicitado, ela zombava dele abertamente e dizia: "Pare de aborrecer nossos convidados. Todos sabem que você, na sua profissão, é o maior intermediário entre a política e os criminosos." "Intermediário? Um homem como Russell, é claro." A gente sente pena dela, perdendo um filho daquele jeito e vendo como as filhas ficaram, mas tudo tem um limite. Certa vez havia um senador em sua casa para jantar um dos homens mais respeitados do país, mas ele pertencia ao partido errado, segundo a senhora Asen, e ela lhe disse:
Você não passa de um grande hipócrita. Bem na cara dele, depois que ele falou que tinha votado a favor de um projeto de lei que ela não aprovava. Como se pode esperar que um homem viva com alguém dessa espécie? E assim mesmo, não importa o que ela diga, foi ela quem saiu de casa, e não ele. Ouviram uma batida na porta, e Strange abriu-a para deixar o garçom entrar com o uísque. Preparou 3 boas doses e deu a Linda um copo. Ela bebeu metade do drink num gole convulsivo. Vou dizer uma coisa, falou Linda. Não o culpo pela senhora Arcote, e por quantas houver. A despeito de tudo, Russell sempre foi discretíssimo. O que quer que tenha feito, conservou para si mesmo. Fiquei boquiaberta quando apareceu com a senhora Arcote. Devia ter atingido o limite de sua paciência, embora mesmo neste curto espaço de tempo eu já tenha começado a gostar dela, gostar um bocado dela. É tão bonita e atenciosa, linda. Acabou o drink e ergueu o copo para que Strange o enchesse de novo. Sinceramente, fiquei feliz por Russell, nunca o tinha visto alegre antes. Strange ouviu o som de uma risada vindo do banheiro e voltou-se intrigado quando Leslie apareceu no quarto, rindo com a maquiagem refeita. De que está rindo? Perguntou ele, tentando não parecer zangado nas condições em que se encontrava. Linda. Rir parecia chocante. Estava pensando nas bofetadas que dei naquela mulher, respondeu Leslie, ainda rindo. Foi um dos momentos de maior satisfação na minha vida. Quebrei uma unha também. Eu não sabia que ia bater nela. Foi automático, deliciosamente automático. Ah, o uísque, o ideal para tornar a noite perfeita. Talvez me embriagasse esta noite para celebrar. Dependerei de você, Allen, para me colocar a salvo na cama. Eu sabia que a Europa ia ser interessante, mas não pensei que seria tão interessante. Ergueu o copo. A minha unha, disse ela. E aos pintores amadores, professores insignificantes, a sua prole e aos judeus. Estou adorando reuniões na alta sociedade, realmente são tão refinadas. Você está bem? Perguntou Strange, ansioso. Muito bem, respondeu Leslie com afetação. Esta noite valeu as minhas férias. O telefone tocou e Strange atendeu. Era Asen. Allen, gostaria de falar com você. Se não se importasse, poderia vir até meu quarto? Só você, por favor. As senhoras estão bem? Acho que sim, estão bebendo. Não as culpo. Eu beberia também se não fosse pelo medo de que a minha úlcera possa manifestar se isso já não estiver começando a acontecer. Era a primeira vez que Strange ouvia Allen falar que tinha uma úlcera. Estava reunindo uma porção de fatos novos naquela noite. Irei agora mesmo, disse ele. Deixe um pouco na garrafa para mim, falou para Leslie e Linda. De minhas lembranças ao pombinho, disse Leslie. O tom de sua voz não era amigável. Ficaremos aqui aguardando o próximo boletim da frente de batalha. Ele estava descobrindo coisas novas sobre sua mulher. Também Strange pensou. Enquanto caminhava pelo corredor para o quarto de Asen, notava nela um traço de agressividade que não suspeitara que possuísse. Talvez fosse útil para enfrentar os choques que a vida lhe reservava, mas ele não estava certo de gostar disso. A porta do quarto de Asen estava entreaberta. Strange bateu e entrou.
Arden achava-se enterrado numa poltrona, com expressão carrancuda. Ainda estava todo vestido, com o paletó e o colete amarrotados. Desabotoaram o colarinho, afrouxaram a gravata como se tivesse dificuldade em respirar e não estava com a aparência de sempre, pronto para uma reunião de conselho ou dirigindo-se ao júri. Ergueu os olhos quando Strange entrou e, num gesto de cansaço, passou a mão pelo rosto e a expressão fechada desapareceu, substituída por um trejeito de embaraço. Quero pedir desculpa por esta maldita noite, disse ele. Sua voz estava rouca. Esqueça, já passei por coisas piores. Eu não. Aquela mulher está louca. Você conseguirá esquecer aqueles gritos doidos. Ela estava com a corda toda. Adoro fazer cenas. Comigo, principalmente, é sua forma favorita de divertimento. Asen ergueu-se e afrouxou mais a gravata. Ficou andando pelo quarto. A senhora Harcourt fez as malas e partiu. Só Deus sabe para onde vai a esta hora da noite. Não culparia vocês se fizesse o mesmo. Bem, não vai haver nenhum passeio às vinhas amanhã. É muita bondade sua fazer-me companhia nesta hora amarga, depois de todos aqueles insultos odiosos. Não sei o que faria esta noite se não pudesse falar com você. Antes de mais nada, devo-lhe algumas explicações. Não me deve nada, Russell. Asa sacudiu a cabeça ainda caminhando. Devo-lhe uma verdade sobre Bárbara. Talvez não tenha sido inteligente trazê-la conosco. Percebi que Leslie não acolheu sua presença de bom grado. Bárbara pensou Strange. Finalmente sei seu nome. Sou muito ligada a ela. E havia um trabalho jurídico que tínhamos de liquidar. Asen parecia desafiador e não estávamos prejudicando ninguém. É uma excelente criatura e não sei se ainda poderei reconciliar-me com ela depois do que aconteceu esta noite. Ela esteve nos Estados Unidos no ano passado a negócios e passou algumas semanas na praia. Mas, meu Deus, havia pelo menos mais 6 pessoas na casa, o tempo todo, malditos vizinhos abelhudos. E, é claro, os amigos na América não muito eficientes em me comunicar as atividades de meu marido. Imitou a voz da mulher. Legiões de amigos e todas aquelas tolices sobre você e sua família. Como alguém poderia deduzir uma coisa tão perversa da minha ajuda? Dê uma mãozinha auxiliadora aqui e ali a pessoas como vocês. Está além da compreensão humana. Não resta nenhuma pureza no mundo, além nenhuma, e nem fé em bondade, apenas malícia, malícia sem fim. Os vigaristas que beberam meu vinho e deleitaram-se à minha mesa deixariam um homem em frangalhos pelo prazer de 10 minutos de mexerico sobre algo que não é absolutamente da conta deles. Algo tão inocente quanto o primeiro vagido de um recém-nascido. Meu Deus, talvez fosse uma boa coisa eu dar a ela aquela maldita casa. Malditas legiões de amigos. Seus passos agora eram cada vez mais rápidos. E o que dizia era uma espécie de lamento. Vai dar a casa a ela? O que mais posso fazer? Aquela não foi uma ameaça. Ameaça vã de suicídio. Depois que vocês me deixaram sozinho com ela, Catarina me disse que já entrou em contato com um advogado em Nova York. Conheço o homem e não faria um contato com ele, nem com uma vara de 3 metros.
e que já escreveu tintim por tintim um texto malicioso com tudo que possa servir como prova, e instruiu seu advogado no sentido de garantir que aquilo iria para os jornais depois que ela se matasse. Meu nome seria arrastado na lama, assim como o nome de um grande número de pessoas, e alguns casamentos perfeitos seriam arruinados. Terei de ceder. Vou ser honesto com você, eu odeio aquela cadela e gostaria de vê-la morta, mas iria sentir-me culpado para o resto da vida se ela morresse por minha causa. Por uns nojentos míseros dólares e uma casa velha caindo aos pedaços que de uma forma ou de outra será tragada pelo mar dentro de alguns anos. Vou dar-lhe o que ela quer, mesmo se ficar sem um níquel. Mas isso não acontecerá. Ela sempre foi rica, mas você devia ver o brilho em seus olhos quando fala em dinheiro. Vou colocar um advogado durão do meu escritório para tratar com ela e chegarão a um acordo quando Catarina vir as guloseimas bailando à sua frente. O suicídio não será mais tão atraente, mesmo que com ele pudesse me arruinar. Fará um acordo com toda certeza. Gostaria de poder ajudar, disse Strange, abalado pelo tormento de Asen. Você está ajudando. De súbito, Asen parou de andar e, num gesto desajeitado, colocou o braço ao redor dos ombros de Strange. Retirou em seguida rapidamente, como que embaraçado por essa demonstração de afeto, e voltou a caminhar como se o movimento fosse a única maneira de poder aliviar a dor que o dominava. Só para estar aqui e permitir que eu arranque um pouco da opressão do meu peito está ajudando mais do que poderia imaginar. Meu Deus, tenho mantido isso guardado há tanto tempo, conservado tudo dentro de mim mesmo. Minha mulher, meus filhos imprestáveis, tudo que estava a ponto de explodir. Meu harém portátil, linda Roberts, pelo amor de Deus, poderíamos ficar numa ilha deserta por 20 anos e jamais pensaríamos em nos tocar. A cadela sabe disso tanto quanto nós, mas faz questão de destruir qualquer contato humano que eu tenha tido ou que poderia ter. Assim, houve outras, confesso-me, houve outras, que mais ela esperava. Deixou de dormir comigo há anos e anos, e mesmo antes disso, desde que nos casamos, era o mesmo que tentar fazer amor com Archibald. Antes de nós casarmos era diferente. Quando meu pai e minha mãe, meu pai e o pai dela, que eram sócios na firma, decidiram que seria ótimo conservar o dinheiro da família e faziam de conta que não viam que seu honesto filho e sua filha debutante já faziam amor praticamente diante de seus olhos. Meu Deus, como era diferente naquela época. Dava a impressão de ser a coisa mais quente que havia sob os lençóis depois de Cleópatra, mas assim que a aliança foi colocada em sua mão, quando me aproximava dela, era como se eu estivesse tentando violentar uma freira. Como conseguimos gerar 3 filhos é um dos mistérios daquela época maldita. E também foi assim que eles se desenvolveram. Embora talvez não fosse culpa deles, com uma mãe dessas, cheia de veneno, para com o pai insanamente obcecado pelos filhos, nada era suficientemente bom para eles, e todos ganharam seus Ferraris, quando completaram 18 anos, 3 Ferraris estacionados diante da nossa porta. Pode imaginar uma coisa dessas. Nenhum deles terminou a faculdade. Corriam para a mãe, gritando que os professores eram injustos ou que eles eram
ou que eles eram infelizes com a turma de estudantes com quem tinham de competir, ou que queriam ir à Europa no inverno com seus amantes que eram conspicuamente do sexo masculino. Inclusive, para o meu bem-amado filho, fizeram um pouco de mim quando tentei chamá-los à razão. E a mãe zombou de mim, fazendo coro. E não era só pelo dinheiro. Quando olhava à minha volta para os filhos de amigos que tinham 10 vezes o dinheiro que tínhamos, e via como eram cidadãos responsáveis e cheios de ambição, dos quais qualquer pai se sentiria orgulhoso, e depois os comparava com os filhos que usavam o meu nome, chorava, e ainda culpar-me pela superdose do rapaz. Precisei ir a São Francisco por alguns dias e pensando que seria bom para ele. Convidei-o para ir junto, mas respondeu-me que estava ocupado, que não podia viajar. Ocupado, meu Deus, tudo o que ele fazia era ficar refestelado no apartamento o dia inteiro. Não se dava o trabalho nem de mudar o pijama ou mesmo se barbear. Parecia um eremita no deserto com aquela barba. Deve ser difícil para você, com os filhos que tem, compreender como eu me sentia, mas posso dizer que era o mesmo que ingerir LSD, dia após dia, ano após ano. E se imagina por um minuto que ela me deixava em paz mesmo depois de por um minuto que ela me deixasse em paz depois de partir para a Europa. Não poderia estar mais errado. Bombardeava-me com cartas cheias de todos os tipos de ameaças e acusações e com a pior espécie de obscenidade. Você não pode imaginar quão degradante é a mente daquela dama. Um esgoto, um verdadeiro esgoto. Se as autoridades do correio abrissem alguma daquelas cartas, ela teria sido presa por mandar material obsceno pelo correio. No princípio respondi a algumas, tentando chamá-la à razão, mas foi inútil. Você poderia imaginar em seus sonhos mais dissolutos que aquela flor da sociedade de Nova York, que terminou seus estudos num elegante colégio na Suíça, escrevia de próprio punho Escrevi de próprio punho para o seu marido, pai de seus filhos, que ele era um depravado, um mentiroso que se alimentava de merda e que deveria ter seus testículos arrancados e preparados para com ele se espanturrar, para com ele se empanturrar. Na ceia, no fim, passeio a jogar as cartas fora. No fim, passei a jogar as cartas fora sem abrir e dei ordens no sentido de que não atenderia ao telefone quando ela chamasse. Espere até eu descobrir quem em meu escritório falou que eu estava em Torres. Seja quem for, será imediatamente despedido, e vou certificar-me de que nunca mais consiga um emprego dentro da profissão. De repente, Asen parou de andar e atirou-se na poltrona, esparramado, arquejante, com o rosto vermelho, e começou a soluçar. Strand tinha se encostado na parede para se afastar do caminho daquele homem volumoso que se inclinava como um elefante furioso naquele quarto bonito, com mobília antiga da Provença e papel de parede florido. Agora Strand estava ali parado, petrificado, de olhar fixo, horrorizado, cheio de pena, impotente, amedrontado, angustiado, enquanto aquele homenzarão soltava numa torrente enlouquecida de palavras suas culpas, seu ódio, suas esperanças destruídas no momento.
Strange não podia falar, achava difícil estender a mão em sinal de amizade ou de salvação para o homem, que sentiu talvez nunca fosse salvo, talvez fosse resvalar para sempre ante seus olhos, numa loucura tão desastrosa quanto daquela mulher que a causara. Estou pagando minhas férias, pensou, por- porque eu, depois se envergonhou do pensamento. Por favor, pediu ele, já acabou? Nada acabou, disse Allen. Ele agora gemia, produzindo um som sufocado, um soprano lúgubre. Não acabaram nunca. Vá embora. Por favor, perdoe-me e saia daqui. Eu já vou, disse Strange, aliviado por poder deixar o quarto e afastar-se do som dos lamentos de Asen. Você precisa tomar um sedativo ou uma pílula para dormir. Não costumo ter nada disso. A tentação seria muito grande. Asen falou sem erguer os olhos, com a voz jamais calma. Eu poderia arranjar alguma coisa para você. Uma pílula. Uma pílula. Asen riu estridentemente. Existe um remédio. Cianureto. Obrigado, vá. Certo, Strange dirigiu-se para a porta. Se precisar de mim durante a noite, basta chamar. Asen ergueu os olhos. Os olhos vermelhos para ele, mal podendo controlar os lábios trêmulos. Perdoe-me, meu amigo, não se preocupe, estarei bem, não vou chamá-lo. Strange saiu e caminhou pelo corredor para o quarto, sentindo-se cansado e exausto. Os prisioneiros de Catarina de Medici não eram os únicos a serem torturados em público no Vale do Loire. Leslie não trancara a porta e ele entrou. Havia apenas uma luzinha acesa e Leslie estava debaixo das cobertas, dormindo, ressonando suavemente, o que fazia só quando estava doente. Mudou de roupa em silêncio, mas mesmo dormindo, Leslie sentiu sua presença e abriu os olhos. Ele estava a ponto de deitar-se na própria cama quando ela estendeu o braço. Por favor, sussurrou ela. Esta noite, ele hesitou, mas só um segundo. Se houvesse uma hora certa para o calor de um corpo familiar bem amado, encontrar outro corpo bem amado, aquela era a hora. Tirou o pijama e deitou-se ao lado de Leslie, com os braços ao seu redor na cama estreita. Não diga nada, murmurou ela, coisa alguma. Começou a acariciá-lo docemente, depois fizeram amor com delicadeza, em silêncio, deixando que o desejo e a gratidão, a enorme e sempre lembrada dádiva do amor, da liberação do sexo, obliterassem o caos daquela noite. Depois Leslie caiu no sono imediatamente. Ele ficou acordado, incapaz de dormir. Seu coração de súbito, uma parte independente e incontrolável do seu corpo disparando loucamente. Não pensou ele, não pode, seria demais. Movido por uma grande força de vontade, tentou controlar o tumulto que sentia no peito, mas seu coração continuou a bater num ritmo irregular, guiado pelos sinais sinistros provindos de si mesmo. A despeito de todos os esforços, sua respiração ficava cada vez mais difícil, produzindo um som áspero, e ele sentiu que estava ficando sufocado. Vacilante, desceu da cama, tropeçando na escuridão, tentando chegar ao banheiro, onde estava o estojo de barbear com o vidro de pílulas que costumava tomar.
Foi de encontro a uma cadeira, mas caiu pesadamente com um gemido, incapaz de erguer-se do chão. O barulho acordou Leslie, logo ela acendeu a luz. Com um grito, pulou da cama, correu e ajoelhou-se ao lado dele. Meu remédio, pediu ele ofegante. Ela se ergueu de um salto e correu ao banheiro. Strange viu a luz acender-se e ouviu o ruído de vidro se chocando. Água correndo, movendo-se com dificuldade. Conseguiu sentar-se e encostar-se numa cadeira. Leslie ajoelhou-se a seu lado, amparou a cabeça enquanto colocava a pílula em sua boca e dava-lhe de beber. Engoliu sufocadamente, sentindo a pílula descer com a água pela garganta. Tentou sorrir para tranquilizá-la. Já vou melhorar, murmurou. Não fale. De repente, o som estridente da sua respiração começou a diminuir. O ataque, ou o que quer que tivesse sido, tinha passado. Pronto, disse ele, ergueu-se, vacilou um pouco, mas disse: Estou com frio, preciso voltar para a cama. Sentia-se ridículo ali parado nu. Ela o ajudou a ir para a cama. Ele se deitou pesadamente. Quer que eu chame um médico? Maquinalmente, sem emoção, Strange olhou para a data do telegrama. Fora mandado de Las Vegas e chegara na noite anterior. Devia ter chegado ao hotel no momento em que a senhora Allen havia dado entrada no salão. Em Tours. Casamentos terminados, PT. Casamentos iniciados, PT. O que é que diz? Perguntou Leslie, preocupada. Stanley deu-lhe um telegrama. A impressão da cópia estava distinta. E Leslie teve de aproximar o telegrama dos olhos para poder ler. Oh, meu Deus, disse ela, em voz baixa, caindo pesadamente numa poltrona do saguão. Las Vegas, em que estiveram pensando. Não me parece, Eleanor, em absoluto. Está tão mal contado. E por que tiveram de ir tão longe? Você acha que aquele rapaz tinha alguma coisa para esconder? Duvido, porque não esperaram pelo menos até voltarmos para casa. Meu Deus, faltam tão poucos dias. Talvez quisessem fazer isso enquanto estivéssemos longe, disse Strange, e assim não estariam sob nenhuma pressão de nossa parte, caso desejássemos dar uma grande festa. O casamento agora é diferente do que era no nosso tempo. Os pais de Leslie haviam insistido num casamento na igreja e um almoço, e ele ainda se lembrava do dia inteiro como uma provação. 4 dias depois, seu rosto ainda estava dolorido com o esforço de sorrir com falsidade para uma centena de pessoas que esperavam nunca mais ver, mas ficou um pouco desapontado com a filha, e podia ver que Leslie ficou um pouco desapontada com a filha, e podia ver que Leslie estava magoada. Eleanor sempre fora uma moça franca, sem rodeios, e havia algo de misterioso e suspeito no que tinha feito. E ele partilhava com Leslie de seu desapontamento quanto à ideia das fábricas de casamentos extravagantes de Las Vegas. E nem mesmo sabemos onde está, comentou Leslie, os olhos já vermelhos devido ao resfriado, cheios de lágrimas. Para que ao menos pudéssemos telefonar e felicitá-los. E nenhuma palavra sobre Jimmy e Caroline. É como se ela tivesse se esquecido completamente de que tem uma família. Bem, quanto a isso, não podemos fazer mais nada agora, disse Strange, e sem dúvida irão explicar o que houve quando voltarmos. Vamos subir. Você dá a impressão de ter apanhado algo mais do que um resfriado. Vou chamar um médico. Eu devo ter tido um pressentimento, falou Leslie, ao erguer-se e caminhar junto com o marido para o elevador.
Sempre que algo ruim vai nos ocorrer, acontece-me alguma coisa. Normalmente, Strange sorria quando Leslie falava sobre seus pressentimentos. Naquele momento, não sorriu. Nunca devíamos ter feito esta viagem. As coisas teriam sido diferentes se, seriam diferentes se estivéssemos lá. No quarto, Strange ajudou a despedir-se e vestir um hobby. E tremendo, Leslie foi para a cama. Enquanto o médico saía depois de ter dito que Leslie estava com uma séria infecção nos brônquios e aconselhando-a a permanecer na cama por alguns dias e tomar o remédio que ia prescrever, o telefone tocou. Era Linda. Allen, disse ela, vou tomar um avião para Monges esta tarde. Você acha que Leslie estaria bem o suficiente para vocês virem comigo? O sol faria bem a ela. Sinto muito, respondeu Strange. O médico ordenou que ela saísse da cama. Não, o médico ordenou que ela não saísse da cama. Mas que pena, pelo tom de sua voz, Strange desconfiou que ela tivesse ficado aliviada. Ele ficou também, como se o que tinham passado tivesse deixado feias cicatrizes em todos eles. Fez cicatrizes em todos eles, cicatrizes que o fariam recordar muito claramente uma cena que tentavam esquecer. Eu ficarei, continuou Linda. Se você achar melhor, mas o modo como falou demonstrou a Strange que ela queria partir sozinha. Obrigado, Linda. Não será necessário divirtir-se em paz no sul. Eu me manterei em contato com vocês. Se vir Russell antes que ele parta para a Arábia Saudita, diga-lhe onde estou e que não se preocupe, pois estarei em Paris a tempo para voltar com vocês todos para os Estados Unidos. Quando Strange desligou, lamentou que o avião tivesse sido inventado do jeito como as coisas iam. Não ficaria surpreso se acabassem aquelas férias no meio do Atlântico. O remédio que o médico prescreveu pareceu surtir efeito, pois os acessos de tosse foram diminuindo aos poucos, e 24 horas depois a febre de Leslie tinha cessado e sua temperatura voltara ao normal. Aze não telefonou para se despedir. Strange tentou telefonar para Jimmy em Nova York e para Caroline em Long Island, mas não obteve resposta do apartamento deles, embora tivesse chamado Jimmy às 7 horas da manhã, hora de Nova York. O Sr. Catley atendeu ao telefone da casa da praia e disse que Caroline saíra o dia todo e avisara de que havia recebido um convite para jantar. Se o Sr. Catley sabia do casamento de Leonor, nada disse a respeito. Strange ficou no quarto com Leslie a maior parte do tempo, satisfeito por ler sossegadamente e ouvir o radinho portátil que Asen comprara para eles durante a escala no aeroporto de Shannon. A estação France Musique tocava música selecionada de hora em hora. Beethoven, Bach e Schubert, remédios de outros séculos, tornavam os dias agradáveis para os dois. Leslie perguntou se achava que deviam tentar entrar em contato com a senhorita Harcourt. Mas Strange disse ser mais aconselhável dar mais tempo a ela para deixar sarar as feridas, e escreveu-lhe um bilhete que esperava fosse caloroso e amigo, mas temia que fosse pomposo também. Não era fácil escrever aquela carta, de alguma forma, estando presente na mesa quando a mulher havia sido agredida pela Sra. Aze.
sentia-se culpado. Strange mandou a carta para o escritório de Asa em Paris. Embora fosse possível que a senhora Arcot já tivesse deixado o escritório para nunca mais ali colocar os pés. Ao terceiro dia, Leslie já podia sair, deram-se ao luxo de almoçar no Maxim, perto da esquina do hotel, e depois foram ao Museu do Gel de Palme, onde ficaram estimulados com o sol dos impressionistas. Leslie disse que seria ótimo se pudessem levar para o novo casal um presente da França. Procuraram pelas lojas, mas tudo o que viam era terrivelmente caro e deixaram para ir ao Bloomingdale's logo que chegassem a Nova York. Ao voltarem para o hotel, encontraram um recado de Russell Asen. Tinha telefonado enquanto estavam fora e queria que ligassem para o seu escritório e deixou o número. Strange ligou do quarto. Asen parecia brusco e apressado. A voz do homem de negócios, pensou Strange. Voltei um pouco mais cedo do que esperava. Allen comunicou Allen. Gostaria de partir para Nova York mais tardar amanhã no meio-dia. Terei de ficar até mais tarde no escritório esta noite. Mas se vocês, Leslie e Linda, não se importarem de esperar, gostaria que todos nós jantássemos juntos no hotel. Para nós esta noite, afirmou Strange. Mais Linda foi para o sul, para monges. Que mulher inquieta, disse Asen, aborrecido. Não há nada que a faça parar num lugar. Vou telefonar para ela e dizer-lhe que traga seu traseiro de volta ao meio-dia, se ela quiser uma passagem gratuita para casa. O vocabulário de Asen, pensou Strange, tinha sido afetado. Strange esperava que não de modo permanente pelo fluxo de blasfêmias dele próprio e de sua mulher naquela noite em Tours. Vou telefonar para Conroy para avisar a seus filhos a hora aproximada da chegada, pois assim poderão estar no aeroporto para recebê-los. É muita bondade sua, mas diga a Conroy para não se preocupar em tentar localizar Leonor. Ela se casou há alguns dias em Las Vegas, está em lua de mel e não nos deu nenhum endereço. Las Vegas, pelo amor de Deus, comentou Asen. As crianças hoje fazem qualquer coisa por um prazer. Como vocês estão reagindo? Tontos, Asen riu. Posso entender porque espero que ela seja feliz, extasiada, disse ela no telegrama. Até agora, Asen riu de novo. Bem, de qualquer forma, de minhas felicitações à mãe da noiva. Vou tentar chegar ao hotel cerca de 9 horas esta noite. Está bem para você? 9, confirmou Strange. Como está ele? Perguntou Leslie quando Strange desligou. O patrão está de volta, respondeu ele, assumindo o cargo. Quando Asen entrou no salão do hotel 15 minutos atrasado, parecia abatido com os olhos fundos. Suas roupas estavam muito amarrotadas, como se tivesse voltado da asa menor com elas e não houvesse tido tempo para mudá-las. Não tinha feito a barba, também razão porque havia vestígios acinzentados nas suas faces e no queixo, o que lhe dava uma aparência desleixada, fazendo lembrar o retrato de um importante ancestral. Se o que tivesse sido desfigurado por vândalos. Gostaria de saber, perguntava Strange a si mesmo, ao levantar-se para cumprimentá-lo, quantos anos um homem comum poderia suportar um horário desses. Mas Asen sorriu calorosamente, mostrando seus dentes fortes, apertou a mão de Strange com vigor e curvou-se para beijar o rosto de Leslie, antes de se sentar pesadamente numa cadeira em frente a eles. Preciso de um drink. Conseguiu comunicar-se com Linda?
Ela se encontrará conosco no aeroporto amanhã, esperneou. Mas estará lá um martini, por favor, pediu ao garçom. Como foi a viagem para a Arábia Saudita? Perguntou Strange. Uma perda de tempo, respondeu, de cara fechada. É por fazer negócios com eles, só que com os próprios franceses. Podem ter relógios, mas não parecem ser capazes de ler as horas. E você tem de passar por dezenas de parentes de alguns príncipes do deserto, distribuindo dinheiro à torto e à direito. Se desejar resolver alguma coisa, eu teria feito melhor se tivesse acompanhado Linda ao sul. E quanto a vocês, como estão reagindo às notícias de Eleanor? Estamos abalados. Asen riu. Ele é um ótimo rapaz. Foi o que pensei, disse Leslie, até ler Las Vegas no telegrama. O que conta não é como um casamento começa, disse Asen sentencioso. É como ele acaba. Franziu a testa outra vez, como se acabasse de recordar o término do próprio casamento. Gratificado, bebeu o martini que o garçom colocara à sua frente. Eu precisava disto. Na Arábia Saudita eles o prendem, açoitam-no ou cortam-lhe a mão, conforme o que ocorreu no momento por um mero coquetel. Tente negociar com gente igual àquela e todos do suposto mundo civilizado, americanos, ingleses, franceses, japoneses, estão caindo uns sobre os outros para terem uma oportunidade. Quando a coisa no fim acontecer, vai fazer parecer um bazar de igreja o que aconteceu no Irã. Escreva o que estou dizendo. Bebeu outra vez, mal-humorado. Já preveni meus clientes para desistirem e investirem em alguma coisa segura, como uma patente para uma máquina de movimento perpétuo. Riu da própria ideia. Basta de falar sobre meus compromissos. Vocês têm alguma ideia sobre o que os recém-casados pretendem fazer, onde vão morar, etc. Tudo o que sabemos é que em seu telegrama Eleanor disse que deixou o emprego. Aze, muito sério, assentiu com a cabeça. Acho que tudo aconteceu quando mandei o rapaz para Geórgia. Geórgia? Perguntou Strange. O que Geórgia tem a ver com isso? Você estava a par do que ele falava sobre a vontade de abandonar o emprego com o pai e sobre sua vontade de fundar um jornal numa pequena cidade e que seus irmãos financiariam o empreendimento para se livrarem dele? Lembro-me de qualquer coisa assim, respondeu Strange. Bem, há uma cidade chamada Graham, na Geórgia, pequena até agora, mas que, com a mudança de dois grandes empreendimentos do norte, uma companhia de aparelhos eletrônicos e um frigorífico, está crescendo a olhos vistos. Minha firma defendeu o redator e o editor de um pequeno jornal dessa cidade num processo de difamação. Eu próprio fui advogar o caso porque era uma questão importante de liberdade de imprensa e nós ganhamos. Tornei-me amigo do sujeito, um georgiano nato, que estudou em Atenas e tudo o mais, mas uma figurinha difícil, embora boa pessoa, e comecei a gostar dele. Acho que está ficando velho e, como estava começando a ressentir-se do trabalho diário, telefonou-me inesperadamente e me perguntou se eu conhecia algum jovem inteligente, esperto e ambicioso com algum dinheiro, não muito, que pudesse assumir a responsabilidade do jornal e dividir os lucros. Isso aconteceu exatamente alguns dias antes de estar com Gianene. Eleanor
Enquanto tomávamos um drink, ele tornou a falar sobre como gostaria de tomar conta de um jornal de uma pequena cidade se pudesse. Eleanor dissera que quanto a ela preferia ter dominado Nova York primeiro, mas o amor conquista tudo. Tudo, como diziam os romanos, e desconfio que seja por isso que ela saiu do emprego. Meu amigo de Graham deve ter ficado muito impressionado com seu recente genro. Georgia, exclamou Leslie, no mesmo tom em que dissera Las Vegas quando lera o telegrama. É uma cidadezinha limpa, encantadora, disse Asen. Gostaram dela. Depois sorriu por uma semana. Duvido que Eleanor. Depois sorriu por uma semana. Duvido que Eleanor aguente tanto tempo, falou Leslie com uma expressão sombria. Não posso imaginá-la numa floresta de pinheiros depois de ter vivido em Nova York. Nós, nortistas, adquirimos o hábito de pensar que a civilização termina na divisa de Washington, D.C., disse Asen. Não fique tão triste, Leslie. Não é o fim do mundo. Se não der certo, eles são jovens e fortes e tentarão outra coisa. Pelo menos não passarão a vida pensando nos. Nós tivemos nossa oportunidade e fomos covardes demais para arriscar. E por falar em oportunidades, há um mês mais ou menos, a senhora Arcote recebeu uma oferta para lecionar Direito Internacional na Universidade George Washington e agora decidiu aceitar. Wazen falou de maneira simples, como se estivesse transmitindo uma simples notícia sobre um conhecido casual. Estou certo de que fará sucesso em todas aquelas festas do governo, comentou Leslie. Asen olhou-a com o canto do olho desconfiado. Leslie apenas sorriu docemente. O garçom, que ficara parado próximo à mesa na esperança de uma pausa na conversa, entregou-me os cardápios. Asen deu uma olhada no seu e depois o largou sobre a mesa, levantando-se. Desculpe-me, disse ele, estou cansado demais para comer. E se tomar um segundo drink, terão de me tirar daqui carregado. Ou para a cama. Foi um longo dia. Acho que seria bom se estivessem prontos por volta das 10h30. Amanhã de manhã aproxima-se uma frente fria. Disseram-me e o campo estará fechado à tarde. Estou contente por vê-la tão bem disposta, Leslie. Estava um pouco abalada no outro dia. Boa noite e durma bem. Parecendo um velho com os ombros curvados, dirigiu-se para a porta. Eles pediram um jantar, comeram em silêncio. Encontraram Linda no aeroporto. Parecia bem, com a pele bronzeada, mais agitada. Fico perdida com a mudança de programa, queixou-se. Estou certa de que coloquei a mala as coisas erradas. Não é do meu feitio, não é do seu feitio de Russell em absoluto. Normalmente ele é tão previsível quanto o sistema ferroviário suíço. Depois de cumprimentá-la com um beijo rápido, dizendo estou contente por ter conseguido, Asen saiu para dar um último telefonema para o escritório. Era um dia frio com um pouco de garoa e lufadas irregulares de vento varriam o campo, enquanto atravessavam a pista em direção ao avião. Strand olhou para o céu nublado e a expressão de seus olhos era de dúvida. O tempo combinava com seu estado de espírito. Asen os prevenira de que uma frente fria se aproximava.
Provavelmente seria uma viagem turbulenta. O sol teria sido impróprio para finalizar essas férias singulares. Quando entraram no pequeno avião cintilante, Strange receou que Leslie escolhesse aquele momento para dizer que estava tendo um de seus pressentimentos. Mas ela tagarelava alegremente com Linda, e não havia em absoluto qualquer sinal de que os milagres de quilômetros de céu tempestuoso à frente deles apresentasse temor para ela. A viagem foi turbulenta, mas sem qualquer contratempo. Leslie e Linda cochilaram. Strange leu e Asen bebeu. Quando pararam para reabastecer em Shannon, Asen não se ofereceu para comprar-lhes presentes, mas Leslie comprou um chale cor-de-rosa de lã para Caroline, embora Strange achasse que ela não teria muita oportunidade de usá-lo no clima ameno do Arizona. Chegaram a Nova York dentro do horário previsto. Asen os fez passar pela alfândega rapidamente, com o fiscal acenando-lhes com toda a deferência, deixando-os ir sem pedir a qualquer deles que abrisse as malas. Conroy, Jimmy e Caroline esperavam por eles. Leslie ficou boquiaberto ao ver Caroline. Ela tinha um curativo sobre o nariz, seu rosto estava inchado, negro e azulado, e um de seus olhos não abria. Santo Deus, Caroline, exclamou Leslie ao abraçá-lo. O que aconteceu com você? Não é nada, mamãe, respondeu Caroline. Parece horrível, mas são só alguns arranhões. George me levava para casa de carro na noite passada e algum idiota deu uma batida na traseira do carro enquanto estávamos parados no sinal e bati com a cabeça no painel. Eu sabia que não devíamos deixar você sair com aquele rapaz, disse Leslie. Dirige como um louco. Não foi culpa dele, mamãe, protestou Caroline. Estávamos parados. Mesmo assim, disse Leslie. Não leve isso tão a sério, mamãe, apartou Jimmy. O que significa um olhinho preto entre amigos. Não seja tão leviano, rapazinho, censurou Leslie. Ela poderia ter ficado desfigurada o resto da vida. Bem, ela não ficou, disse Jimmy, como foram de viagem. Foi maravilhoso, disse Strange aspiradamente, ansioso para evitar uma discussão de família na frente dos outros. Você foi ao médico? Perguntou Asen a Carolina. Não há necessidade de médico, disse Carolina, irritada, sentindo-se arrependida injustamente. Conroy disse Asen. Não iremos para a ilha, ficaremos em Nova York e vamos levar esta mocinha ao médico. O nome do homem é Dr. Laird, o melhor para esse tipo de coisa. Por que não chamamos uma ambulância com sirene e aparelhagem de socorro, disse Caroline com ironia. E levamos a pobre e linda vítima horrivelmente mutilada para um hospital onde uma equipe de especialistas em solidificação óssea e cirurgia cardíaca esteja esperando para salvar sua vida. Não seja engraçadinha, Caroline, repreendeu a Leslie. E o Sr. Asen está certo. Todo mundo está fazendo tanta confusão, disse Carolina, parecendo uma garotinha. Por nada. Já aconteceu faz 24 horas e ainda estou viva. Você já disse o que tinha a dizer, disse Leslie para ela. De agora em diante, fique calada e obedeça. Detesto médicos, resmungou Caroline. Leslie pegou-a pelo braço com firmeza e dirigiu-se para a saída, com Asen do outro lado. Strange vinha atrás com Jimmy e Linda. Strange vinha atrás com Jimmy e Linda.
O que você sabe de tudo isso? Perguntou Strange a Jimmy. Nada, só tomei conhecimento há 15 minutos quando a vi. Vim de Nova York com Roy a trouxe de carro. Mamãe está exagerando e Asen está se exibindo como o chefão que dirige tudo, como sempre. Bem, disse Linda, pelo menos ela não perdeu nenhum dente. Isso é algo para se dar graças. Ela tem dentes lindos. Vou pedir a Conroy que me deixe no escritório, disse Jimmy. Avisei que estaria ausente só por algumas horas. Não acho que deveria ficar com sua irmã numa hora dessas? Oh, pai, replicou Jimmy, impaciente, por causa de um olhinho preto. Como você está indo no escritório? Perguntou Estranho, mudando de assunto, não desejando discutir com o filho. Não ganhava uma discussão com ele desde que Jimmy tinha 12 anos. Ainda estou explorando o terreno, respondeu Jimmy. Pergunte a Salomão, ele sabe melhor do que eu. De qualquer forma, diga ele o que disser gosto o que pergunte a Salomão, ele sabe melhor do que eu. De qualquer forma, diga ele o que disser, gosto do emprego. Diz a ele o que disser, gosto do emprego. Strange esteve a ponto de falar que não gostaria da maneira como se referira a Salomão e Asen, deixando de acrescentar o senhor. Mas de súbito lembrou-se do telegrama de Eleanor, com nervosismo por causa do ferimento de Caroline. Esquecera-se completamente disso. Você tem visto Eleanor? Perguntou. Não, respondeu Jimmy. Nós nos falamos pelo telefone na semana passada. O que tinha ela para dizer a você? Não muita coisa, respondeu Jimmy cauteloso. O de sempre, que ela achava que eu não estava dormindo o suficiente. Às vezes penso que ela acredita ser minha mãe e não minha irmã. Ela falou alguma coisa sobre se casar? Porque ela diria uma coisa dessa. Jimmy parecia realmente surpreso. Porque ela se casou há 4 dias em Las Vegas. Jimmy parou. Não é possível, devia estar bêbada, ela disse. O motivo não é a espécie de coisa que uma pessoa mencione num telegrama, respondeu Strange. Nossa família teve uma semana cheia. Pode repetir isso? Jimmy sacudiu a cabeça assombrado. Voltaram a caminhar de novo para onde Conroy estava guardando a bagagem no carro em frente ao terminal onde estão eles agora. Gostaria de telefonar e dizer que seu querido irmão deseja muitas felicidades pela data. Não pode telefonar para ela, não nos disse onde estava. Jimmy sacudiu de novo a cabeça. Aquela garota é desonesta. Desonesta? Colocou gentilmente a mão no ombro do pai. Não se preocupe, pai, ela está bem. Ele é ótimo. Giuseppe. Devem saber o que estão fazendo e você terá uma pequena tribo de bambini angelicais para pular nos seus joelhos. Mal posso esperar, disse Strange sombriamente ao entrar no grande Mercedes, onde os outros já se encontravam. Caroline estava com uma expressão obstinada e parecia grotesca com o curativo no nariz. E o olho inchado, sem vida, curvou-se e beijou-a. Minha querida garotinha, murmurou ele docemente. Oh, deixe-me em paz, disse Caroline, dando de ombros. Não era um grupo feliz o que ia no grande carro, em direção à cidade. Quando o carro atravessou a ponte em Manhattan, ocorreu a Strange que desde a noite em que Asen havia entrado pela primeira vez cambaleando no seu apartamento, sangrando, desfalecendo, ele tivera mais contato com a profissão médica do que em qualquer outro período de sua vida.